Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Courage do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é um daqueles vídeos nível Libertas, tá? Então se preparem, peguem a pipoca aí e vamos a este vídeo que é trazido a vocês através de duas doações. A primeira é do Anônimo 123456, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, como não cair na rage pill da hipocrisia feminina? Há tempos vejo mulheres sendo hipócritas e querendo os benefícios da sociedade somente para elas, tais quais punição severa apenas para feminicidas e assediadores, leis que beneficiam somente a mulher, homens provedores à moda antiga, enquanto elas permanecem na libertinagem da modernidade. Outro fator que vejo com frequência é a questão da idade nos relacionamentos. Muitas delas consideram pedo o cara de 30 anos se envolver com uma de 20, mas acham normal e emocionante se envolver com tal mucilon, sendo elas bem mais velhas. Eu vejo que a sociedade já é totalmente feita por elas. O governo cria leis misândricas todos os dias, a polícia tem delegacias especializadas somente para mulheres. Elas já possuem toda a segurança e aparato da sociedade, sobre feminicídio, a utopia é reduzir a zero, como qualquer outro crime, mas é fato que, se comparado com a população brasileira, são números extremamente baixos. Elas também não querem que a falsa acusação seja crime hediondo e tenha o mesmo peso que o crime falsamente denunciado. Querem que a pena seja tratado como calúnia comum, que não dá em nada. Sem contar que elas adoram condenar todos os homens a todo momento pelo erro delas, de selecionar homens ruins, malfeitores e criminosos. Sinceramente, eu estou cansado de tanta hipocrisia. Não sei se é caso isolado no Brasil, mas eu tenho pra mim que o Brasil é o melhor país do mundo para ser mulher, onde elas podem ter tudo o que quiserem e ainda assim reclamam. Culpabilizando todos os homens que não têm culpa alguma dos seus problemas, fique à vontade para discorrer sobre o tema. Cara, dá pra ver aqui que é um cara, esse anônimo aqui, é extremamente suscetível, né? Ele ainda tá muito suscetível a hipocrisias femininas, porque ele ainda, dá pra ver aqui que ele conversa com mulher ainda, entendeu? E sério. Cara, se você for conversar com mulher sobre essas questões políticas, sobre essas questões econômicas, questões judiciais e tal, tu vai sair com raiva. Porque você tá numa posição moral onde você quer criar justiça pra todo mundo, mas elas não querem. Elas querem seguir as próprias emoções. Como eu falei no vídeo anterior, normes, eles têm moralidade, eles têm um conceito de certo e errado até, mas é baseado nas emoções deles. É baseado no que vai me beneficiar, no que é mais correto para sustentar o meu bem-estar e o meu estilo de vida. Aquele conceito moral objetivo de a moral tem que ser justa e servir para todos, mulheres geralmente não têm. É por isso que você tá vendo juízas aí, à torto e à direito, soltando bandido da pior estirpe que vai lá uma semana depois comete o mesmo crime, entendeu? Porque ela olha no fundo do olho do bandido ali, bate aquela hebristofilia também, e aí elas veem algum tipo de sinceridade emocional no cara. Só que o cara é um psicopata, né? Foi o que eu falei no vídeo anterior também. O Normes tem uma atração enorme a psicopatas, geralmente. Mas enfim, vamos à segunda doação, e é aqui que está o Libertas 3.0, porque já teve um 2, né? Todo dia nasce um Libertas novo nessa porra desse canal. Vamos lá, aqui a doação é do Gaslight Profissional / O General. Eu não sei, assim, o General parece que é o pseudônimo que ele escolheu aqui. Gaslight Profissional é o título do e-mail dele, do assunto, né? Vejam só o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, te acompanho há anos e seu conteúdo me deu o sangue frio para não ser destruído ontem. Lembrando que ele enviou esse e-mail dia 17 de fevereiro. E aí ele continua. Sou um homem focado, ganho entre 25 e 30k mensais, com meta de 50k por mês e treino pesado. Após 3 meses com uma mulher, percebi inconsistências e mentiras sustentadas envolvendo até a família dela. Bloqueei, mas ela implorou por uma conversa. Com a guarda alta, deixei que visse ao meu apartamento, o que virou um filme de terror psicológico. Ó, strike 1 aqui, tá? Isso aqui já é o primeiro erro. O cara não pode se dobrar, cara. Se ele bloqueou e decidiu sair fora, ele não pode... Ai, vou conversar... Ai, vou levar você pra minha casa. Isso não existe. É por isso que você tem que pensar muito antes de tomar qualquer decisão, principalmente com mulher, porque a sua decisão não pode voltar atrás. Mas tá, strike 1 aqui. Aí ele continua, montei o cenário, veja só, eu na poltrona e ela no puff abaixo. Ele montou um cenário de submissão feminina, veja como ele é foda. Ele na poltrona, o poderoso cucão, e ela no puff abaixo, toda submissazinha feminina inferior analogamente a ele na situação. Tô zoando, né, porra, pelo amor de Deus, só pra criar aqui um pouco de humor. Mas continuando, falei firme, engraçado é que ele botou aqui, falei firme, não tô zoando. Só faltou botar o voz grave e imponente.
Ele disse, suas palavras não valem nada. Celular desbloqueado na minha mão agora. Cara, é muito engraçado que imagina a cena, entendeu? Parece muito Christian Grey. Engraçado é que ele tá em posição de fraqueza aqui. Ele tá em posição de fraqueza porque ele bloqueou e já decidiu que ela não deveria mais falar com ele, enfim. Daí ele abriu uma exceção, entendeu? Então a mulher já viu ali uma oportunidade de jogar algum laço do passarinheiro, já viu uma fraqueza no cara, porque ele já mostrou pra ela que a palavra dele é suscetível, que a palavra dele é dobrável de alguma forma. Já mostrou pra ele que ele tem algum resquício de interesse no qual ela pode usar como gancho pra conseguir alguma coisa. Ela já vê nisso vulnerabilidade e fraqueza, tá? Na verdade, isso não é nem exclusivo do feminino, né? Eu também vejo isso aqui. E qualquer pessoa nessa situação que tenha um pouco de capacidade analítica, até mesmo uma mulher, né, vai perceber isso aqui também. O cara tá querendo, entendeu? Dá pra ver que ele tá querendo. Então já é strike 2 aqui, né? Mas continuando. Ela tremeu, mas entregou. No WhatsApp, a prova. Um cara perguntando se ela dormiria com ele. A resposta dela foi: avisou muito em cima da hora. Aí veio a psicopatia. Mesmo eu mostrando a mensagem, ela negou na minha cara. Ela ligou para o cara na minha frente e ele, em um teatro arquitetado, disse: quem é? Nem te conheço. Um gaslight agressivo para me fazer parecer louco diante da prova escrita. Ela chorou e tentou toque físico para me desarmar. O cara tá falando como se ele estivesse jogando um xadrez aqui, né? Mantive a calma, gravei tudo para minha segurança jurídica e mandei sair. No portão dei o checkmate. Pois é, né? Ele fala como se estivesse jogando xadrez mesmo. Dei o checkmate. Orei em voz alta agradecendo a Deus pelo livramento. Falei, obrigado Deus por me mostrar a verdade. Fechei o ciclo ali. Ficam as red flags para os irmãos. Não ignorem tatuagem de borboleta, entrega fácil no primeiro encontro e mentiras bobas sobre paradeiro. Se ela mente, o pequeno mentirá sobre o grande. Pergunta para o Coruja. Como alguém tem a frieza de arquitetar uma ligação fake e negar a verdade que está na tela, olhando no olho da pessoa? Ah, cara, que maravilha. Eu tô falando, essa machosfera me dá um prazer. Adoro essa porra. Eu não vou parar de produzir conteúdo nem de receber doação, a menos que eu seja impedido, cara. Muito bom isso aqui. Ao general, por favor, não me leve tão a sério assim, tá? Eu zoei aqui um pouco, mas não é tentando te humilhar nem nada do gênero. Até porque a melhor forma de superar esses episódios na vida de um homem é fazendo piada mesmo. Porque isso tira a seriedade, né? E aí faz você perceber que o acontecimento nem foi grande coisa assim. Mas enfim, muito obrigado ao General e ao Anônimo pelas doações e excelentes assuntos de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link tá na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. E é claro, vocês podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e ficar à vontade na seção dos comentários como sempre. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar a mais homens também. Então vamos a esse assunto aqui, cara. O que esses assuntos têm em comum? Os caras levando mulher a sério, novamente. Eu sempre digo isso. O homem sofre porque ele leva a sério o que Deus e a natureza, ou que eles mesmos selecionaram na seleção natural, para ser uma brincadeira, para ser um prazer somente. Cara, eu já falei isso a vocês e repito. As mulheres foram selecionadas pelos homens não pelo comportamento, mas pela aparência física delas. Por isso que o comportamento delas é tão desatraente para os homens, mas a aparência física é muito atraente. Eu diria que os homens sentem atração física por 60% das mulheres. E com atração física eu quero dizer que o cara ele teria uma noite com ela, entendeu? Já as mulheres não selecionaram os homens pela atração física, por isso que elas acham tão poucos homens atraentes de verdade. Elas selecionaram os homens pelo comportamento. Por isso que nasce tanto homem feio. Homens bonitos, vocês podem ver, homens excepcionalmente bonitos, não necessariamente têm muitos filhos. Agora, tem muito homem feio que tem filho pra cacete. Olha pro caso do Anônimo aqui. Dá pra perceber claramente que ele tá puto com as opiniões femininas porque ele está ouvindo opiniões femininas demais e levando isso a sério. Eu sei. A sociedade leva a sério, a política leva a sério, todo mundo leva a sério. Mas como dizia sua mãe, né? Se todo mundo pulasse da ponte, você ia pular também? Então, assim, é uma questão de autopreservação, entendeu? Você não pode internalizar esse tipo de coisa, senão você vai ficar puto. Então os homens, ao longo da história humana, eles não passavam tanto tempo assim ao lado de mulher, não porque eles não queriam, mas porque eles não podiam. Você acha que seu avô, que trabalhava na roça 12, 16 horas por dia, ele conseguiria passar o dia inteiro agarradinho com a tua avó e ouvindo os problemas dela?
ouvindo as opiniões dela? Não, porra. É hoje que você tá liberado da caça, da agricultura, do trabalho no campo, do trabalho árduo no chão de fábrica e ter mais tempo livre, que você quer ficar acalentado por mulher e correndo atrás de companhia feminina o tempo todo, quando, na verdade, todos os homens da geração do seu avô para trás, na história humana, só se relacionavam com mulher para uma coisa: sexo, e acabou, meu parceiro. No máximo um papinho bobo ali depois e já era. Não é à toa que as próprias mulheres elas buscam esse arquétipo de homem até hoje. O cara que ele come, some e volta 2 dias depois, 3 dias depois, para fazer o mesmo serviço. Aquele arquétipo do cafajeste, né? O arquétipo do homem emocionalmente distante. Como se ele realmente mostrasse que, muitas das vezes nem é o caso, mas ele mostra que ele é requisitado por outras questões, por outros momentos na vida dele, ele tem alguma coisa mais importante do que ela na vida dele, ele tem uma obstinação. Esse, novamente, nem sempre é o caso. Às vezes o cara é um vagabundo, tá em casa jogando videogame ou, sei lá, fazendo merda pela rua. Mas as mulheres, elas frequentemente são paranoicas, tá? E elas criam mundos ilusórios, fantasiosos na cabeça delas e acabam presumindo, até mesmo de uma forma ansiosa, o que está acontecendo na vida desse homem. Geralmente imagina que ele está comendo outras ou que ele está fazendo coisas tipicamente masculinas. Novamente, baseadas nessas visões arquetípicas que elas têm. Então, deixe-as para as próprias noias da cabeça delas, entendeu? As próprias mulheres, elas anseiam por serem tratadas como uma diversão na sua vida. Elas anseiam por não serem levadas a sério. Já falei a vocês, experimentem essa porra, só que sem parecer realmente que você está infantilizando, ou que você trata ela como objeto, coisa do gênero. Não transpareça isso. Mas experimente, não por ela, mas por si mesmo. Você vai perceber que tudo vai funcionar de uma maneira muito melhor. Você vai ter um relacionamento muito mais funcional com elas, e elas provavelmente vão te tratar até melhor. Então não é tipo uma dica pua do tipo, trate mulher assim que você vai ter melhores resultados com elas. Não, é pra você ter melhores resultados consigo mesmo. Você não ficar biluteteia da cabeça e esquentando o teu cocorô aí. Como consequência, tá? Como resultado secundário, é muito provável que elas te tratem até melhor. Cara, mulheres adoram escassez. Vocês podem perceber isso assim, é no micro e no macro. Elas adoram ter o que elas não conseguem. É aquele negócio da ânsia de ter e o tédio de possuir. Então elas parecem ficar muito viciadas quando elas não têm o que querem. Como o próprio Anônimo aqui falou, elas já têm delegacia especializada, elas já têm números baixíssimos de feminicídio, elas já têm uma segurança pública. Claro, no quesito Brasil, isso vai ser pior porque a violência aqui generalizada é muito maior. Mas quando eu vejo assim, eu via no Brasil, tipo, mulher 11 da noite andando confiante na rua, sozinha, bêbada, com um sapato na mão, eu já olhava assim e falava, cara, essa mulher confia demais na segurança pública, né? Então, assim, riscos existem, ainda mais num país de terceiro mundo extremamente violento como o Brasil. E como o Anônimo também falou, levar as taxas de violência a zero nenhum país conseguiu. Mas elas possuem muito essa ânsia de ter e o tédio de possuir, principalmente quando se trata de homens. Então, às vezes o cara nem é o ideal dela de homem atraente fisicamente, tá? Ele não é tão bonito quanto ela gostaria que fosse. Às vezes o cara nem é bom de cama, não é bem dotado. Muito frequentemente elas reclamam disso aí. Ah, estou sofrendo por um feio, estou sofrendo por um isso, estou sofrendo por um aquilo. Um cara que não é o ideal dela, porque tem essa questão da aparência, né? Os homens e mulheres, isso é uma questão humana geral, tá? Acreditam que se o parceiro for muito atraente, ele tem o direito de o tratar pior. Tem o direito de ser uma pessoa pior, mais egoísta, mais narcisista, de pior caráter até mesmo. Então é uma mentalidade de compensação que a gente vê no efeito Halo, né? Isso a Black Pill explica muito bem. E também é por isso que, mesmo que vocês sejam incels e tudo mais, é bem importante cuidar da própria aparência, porque isso objetivamente te dá melhores resultados socialmente, não só afetivamente. Então, quando eu digo esse tipo de coisa a respeito do comportamento feminino, é puramente reconhecimento de padrão, entendeu? Eu não necessariamente queria que fosse assim, mas as coisas são do jeito que são. Então as mulheres elas querem algum nível de escassez mesmo e elas querem que você se afaste no ápice do relacionamento. Muitas delas, inclusive, tentam emular esse tipo de sensação de escassez quando você percebe que tá tudo de boa no relacionamento, tá tudo tranquilo e elas criam um problema, criam um afastamento. Isso é o cérebro reptiliano delas ali, instintivo, clamando pelo comportamento, pela
interação natural entre homens e mulheres ao longo da história. Por isso que muitas mulheres, inclusive, se incomodam quando o namorado ou o marido ele tá jogando videogame, tá fazendo nada, tá no sofá relaxando e tal. Ela pensa, cara, vai embora, entendeu? Vai fazer alguma coisa no mundo lá fora, vai caçar, vai guerrear, vai conseguir espólios, vai fazer alguma coisa pra gerar provisão pra mim, né? Vai gerar recursos. A mente delas não entende muito bem o mundo moderno, pelo menos não o quadro emocional que leva a esse tipo de comportamento que nós catalogamos aqui através de reconhecimentos de padrões, né? Então, esse é o recado que eu tenho ao anônimo 123456 aqui. Meu parceiro, porra, se as próprias mulheres querem que você não as trate muito a sério, que você seja escasso e se afaste, não que você tenha que fazer isso para ter melhores resultados com elas ou para agradar elas, mas porque isso também vai te trazer mais qualidade de vida e mais funcionalidade na sua vida, isso vai te deixar mais leve. Porra, por que você não vai tomar essa decisão, né? É literalmente o que chamam na gringa de win-win situation. Uma situação onde você ganha e ganha, não tem perda nisso aí. Só teria perda se você fosse um cara apegado, né? Se você fosse um cara apaixonado pelo feminino e aí tivesse realmente uma carência, entendeu? Uma necessidade de ficar ali conversando e ouvindo a opinião e não sei o quê. O que me leva a outra doação aqui do Gaslight Profissional / O General. Ai, cara, que engraçado isso aqui. A questão é a seguinte. Se vocês sabem que existem pessoas que geneticamente sentem o cheiro da barata, né? Algumas pessoas não sentem cheiro de barata, isso aí é uma questão genética, outras sentem. Eu, no meu caso, eu tenho uma sensibilidade extremamente forte ao cheiro de barata. Eu entro num ambiente, eu consigo detectar que tem uma barata ali ou uma barata passou por ali, tá? As baratas soltam uma substância química que o olfato das pessoas que têm essa informação genética consegue captar. Vamos usar isso analogamente a uma capacidade analítica que algumas pessoas têm e outras pessoas não. Então eu chego na cozinha de um restaurante, eu sinto o cheiro de barata, eu não preciso encontrar a barata para saber que tem uma barata ali. Vamos ser mais generalistas. Cheiro de merda. Todo mundo consegue sentir o cheiro de merda. Você não precisa encontrar a merda, saber onde está a merda, para saber que tem merda no ambiente. Então eu pergunto a você, o general. Você sentiu o cheiro de merda, você viu que ela mentiu, claramente. Você foi atrás da prova, pra quê, porra? Você comeria na cozinha de um restaurante onde você sente o cheiro de merda, mas você não encontra a merda, você não sabe onde a merda está? Como diz o ditado, né? A ausência de evidência não é evidência de ausência, porra. Tipo, eu sinto o cheiro de merda aqui, mas eu não consigo provar que tem merda aqui. Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, o homem ele tem que ter palavra, tá ligado? Ele tem que ter palavra. Novamente, é mais uma daquelas situações onde você primeiro leva em consideração o que é mais funcional pra você, dentro da perspectiva da experiência egoísta, que é meio que a corrente filosófica do canal. Então, você ter palavra, isso vai funcionar para suas relações sociais no geral, até mesmo como uma forma de princípio moral. Isso vai fazer você ter disciplina e, acima de tudo, desenvolver uma capacidade analítica onde você se torna muito mais responsável por aquilo que você diz, entendeu? Então você pensa assim, não, eu sou muito responsável pela minha palavra, então eu tenho que usar minha capacidade analítica ou desenvolver uma capacidade analítica para não simplesmente falar alguma coisa que eu não possa cumprir, ou que eu não vá cumprir, ou que eu não queira cumprir. Então se você dá a sua palavra, você é obrigado moralmente a cumprir com ela. Isso te torna uma pessoa mais disciplinada, mais racional, porque você tem que racionalizar antes de falar, já que sua palavra tem valor. Se você falar de forma irracional, aos quatro ventos aí, isso leva à indisciplina e à irresponsabilidade. Então isso engrandece você como homem. Como consequência, isso faz as mulheres perceberem você como uma pessoa de muito mais fibra e muito mais princípios. Porque se você falou, tá tudo acabado, bloqueou ela e ela implorou por conversa e você foi lá e deu conversa, porra, meu parceiro, isso já demonstra uma fraqueza aqui, né? E aí não adianta você tentar compensar isso. Novamente, eu não tô tentando te humilhar, te sacanear, nem nada do gênero, né? Mas não adianta você compensar isso com falar firme, com voz grossa e imponente, com você montar cenáriozinho de submissão, com ela na poltrona, bem abaixo de... com ela no puff, na verdade, abaixo de você e você na poltrona. Eu particularmente, como homem, obviamente, porque eu não tenho atração sexual por outro homem, né? Eu dou muito mais valor a um cara que fala fino, que tem aquele aperto de mão mole, tá ligado? Que ele é magrinho, baixinho, corcunda, feio, mas ele tem palavra, do que um cara que tem 2 metros de altura, queixo quadrado, um aperto de mão firme, 9.000 de testosterona, voz grossa, o caralho, e não tem palavra porra nenhuma. Por que esse cara vai me servir, pô? Eu não quero dar pra ele.
Pra mim, o primeiro homem do exemplo aí que eu citei é muito mais funcional, entendeu? Eu acredito que, inclusive, ele vai ter relações mais funcionais com as mulheres. Agora, funcionais é diferente de sucesso. O segundo exemplo aí vai ter mais sucesso com mulheres por conta da atração. Mas as poucas relações que o primeiro homem aí que eu citei no exemplo vai ter com as mulheres, com certeza vão ser mais funcionais. Sejam relações profissionais, seja atração negociada ou qualquer coisa que seja, né? Então a palavra do homem, ela vem muito mais para servir a ele, não servir às outras pessoas, né? E agora respondendo finalmente a pergunta aqui do general. Como alguém tem a frieza de arquitetar uma ligação fake e negar a verdade que está na tela? Olho no olho da pessoa. Porque, veja só, mulheres não têm palavra. Por isso que não existe a expressão palavra de mulher. Estou te dando a minha palavra de mulher. Não existe. Você já ouviu isso em algum lugar? Se você ouviu, estavam te tapeando, cara. Agora, existe a expressão palavra de homem. Porra, tem todo um peso, todo mundo entende isso aí. Se você me dá sua palavra de homem, eu vou tender a confiar em você. Não vou confiar 100%, porque hoje em dia ninguém tem palavra de homem de verdade. Até porque muitas das vezes não dá nem pra cobrar a pessoa pela palavra de homem dela. Mas se você fala uma porra dessa, eu já vejo um peso ali. O mundo mudou, né? Simplesmente a palavra já não vale de muita coisa porque já não temos mais essa cultura. Antigamente tinha-se a cultura da palavra e era necessária a cultura da palavra porque não tinha segurança jurídica pra ninguém. Tipo, o Brasil já não tem segurança jurídica, né? Mas no passado era muito pior, as leis eram muito mais volúveis, as autoridades eram muito mais volúveis, algumas nem existiam. Então, precisava haver aquele conceito de subsalubridade, né? Onde a própria comunidade ali, ela resolve as suas questões sem a necessidade de um Estado ou de uma terceira organização ou instituição. Isso era a base da palavra. E mulher nunca teve palavra, as mulheres nunca foram reconhecidas pela palavra dentro de uma sociedade, nenhuma sociedade. Por isso que o anônimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 não pode ficar esquentando a cabeça dele, cara. Porque a palavra feminina, no fim das contas, não vale de muita coisa. É por isso que no passado, os homens nem dirigiam a palavra às mulheres, entendeu? Se a mulher quisesse falar alguma coisa com o homem, ele chegava e olhava pra ela e dizia o seguinte: cadê o seu marido, seu pai, seu irmão, seu tio, seu primo, qualquer homem que possa responder por você? Porque com você eu não vou falar. Não existe palavra de mulher. Então o cara ele poderia conversar com uma mulher. Foi até o que eu postei na aba comunidade. Você dá a elas a cortesia social. Não é tipo você humilhar elas e dizer: sai daqui, mulher, sua palavra não vale nada, não sei o quê. Não, isso vai te fuder eventualmente, né? Você vai ser preso provavelmente por conta disso. Então a minha perspectiva é muito mais ser um homem civilizado. Ser um homem civilizado, moderno, em alguns pontos até com opiniões bem feministas, tá? Se vocês me vissem no mundo real, principalmente conversando com as australianas, cara, meu Deus do céu. Vocês iam olhar assim e falar: cara, esse daqui não é o Coruja, com certeza. O Coruja não teria essas opiniões, ele não se comportaria dessa forma. Eu gosto de ser um Betinha e voar abaixo do radar, entendeu? Obviamente eu não vou ficar me submetendo, né? Obviamente eu não vou ficar entretendo mulher. Eu não vou ter esse comportamento pra conseguir alguma coisa delas. É mais pra eu passar despercebido. E não ficar com essa porra desse comportamento enfrentativo que acaba gerando problemas na vida do cara, né? Então eu prefiro ser esquecido pela maioria das pessoas do que lembrado. Essa é a minha discordância com o conteúdo dos PUA. Os PUA geralmente eles tentam emular um comportamento para satisfazer mulheres e ganhar algum recurso através da satisfação delas. O meu comportamento é muito mais para voar abaixo do radar e simplesmente não perder, não é nem para ganhar nada, como diria o Raccoon, né? Num jogo que é feito para você perder, se você não tá perdendo, você tá ganhando. Ou a única forma de não perder é não jogar o jogo. Então, a minha posição em relação às mulheres é essa, tá? Não necessariamente estou dizendo que vocês têm que ser assim, embora eu pareça realmente imperativo na forma com que eu me comunico. Mas assim, eu não iria tão longe, pelo menos não aqui na Austrália, eu não iria tão longe quanto, por exemplo, não fechar negócios com uma mulher, por exemplo, não comprar na mão de uma mulher, ou não ser atendido por uma profissional mulher, ou coisa do gênero. Embora o Brasil e o mundo, mas principalmente o Brasil, esteja forçando os homens a isso, com as leis. Porque, por exemplo, se você entra num processo civil contra uma mulher, quem que você acha que tem mais chance, prerrogativamente, de vencer o processo? De fato, você, como homem, é um cidadão de segunda categoria, entendeu? As mulheres, quando elas entram em embates jurídicos, no Brasil é como se elas tivessem assim, uma razão prévia, entendeu? A palavra delas tem mais peso. Então meio que você é obrigado, se você for um pouco paranoico, né, e quiser
ficar 100% blindado. O Brasil meio que te obriga a você desconfiar de mulheres, sabe? Literalmente assim. Até empresárias, mulheres já estão reclamando que contratar mulher é um perigo, sabe? Prefere contratar homem. Então, algumas delas já estão percebendo que existe esse grande problema na palavra feminina aí e em como ela é tratada na sociedade, até a nível civil, nível jurídico. Então, eu não queria que fosse assim, obviamente, mas é como as coisas estão sendo construídas. Novamente, eu não iria tão longe quanto, prefiro comprar na mão de homem do que na mão de uma mulher. Se tiver o produto sendo oferecido ali, eu compro na mão de qualquer um, ou serviço e tal. A questão é que, se houver um embate ali, a instituição que vai ser o terceiro ponto de vista que vai julgar o caso, tem preferidos, sabe? A verdade é essa. E esse é um problema crescente, sabe? Que pouca gente fala. Mas a questão do vídeo aqui é mais o tratamento de mulheres em tom social, em tom emocional, em questões de sociabilidade, como, por exemplo, acreditar em voto de fidelidade lastreado pelo feminino, né? Veja que, ao longo da história humana, os homens nunca acreditaram nisso. Isso é uma loucura moderna, é uma insanidade moderna. Quando os homens eles iam ter um relacionamento, e veja, os relacionamentos monogâmicos hoje, a nível namoro, a nível ficar, é um resquício do casamento. Isso é uma prática cultural, nós não temos tanta evidência biológica assim para esse tipo de comportamento, porque se a gente estuda a humanidade de fato, a gente vai ver que a sociedade ela foi muito mais poligâmica do que monogâmica. Então, falando de monogamia, isso nós sabemos muito bem que é uma prática cultural acima de biológica. Por conta disso, a cultura que garantiu a monogamia foi, na verdade, um tratado entre homens. Sempre foi entre homens, nunca foi entre um homem e uma mulher. Isso é uma degeneração moderna, tá? É um tipo de insanidade moderna, como das muitas que a gente tem observado recentemente. É totalmente disfuncional, porque a palavra feminina não tem lastro. A palavra do homem tem lastro. O homem, se ele faltar com uma palavra, ele vai ser descredibilizado na sociedade e ele vai ser reduzido ao status de uma mulher no que diz respeito ao crédito da sua palavra. Ninguém mais vai acreditar nele. O homem tem algo a perder quando ele falta com a palavra dele. A mulher, nem tanto, em alguns casos, nem tem nada a perder. Então, quando um homem... Veja só a lei de Moisés, por exemplo. Quando um homem ia ter um relacionamento monogâmico, ele ia até o pai da pretendida e esse pai garantia a fidelidade da filha. Então era a palavra dele em jogo. Pega a lei de Moisés, cara. Moisés viu que o pai de uma das mulheres que ele estava se casando havia mentido ou havia sido enganado a respeito da condição da virgindade daquela mulher. Ele simplesmente foi lá e a devolveu para o pai e disse: não encontrei virgindade na tua filha. Então ele não perguntou à mulher: você vai ser fiel a mim? Você vai me amar para o resto da vida? Essas loucuras românticas são insanidades do mundo moderno, entendeu? Se você parar para pensar, e é por isso que os caras quebram uma cara. Então eu realmente não entendo porque um homem racionalmente ia querer fidelidade no mundo moderno. Eu entendo que é no máximo uma demanda emocional, do tipo, eu quero exclusividade sobre o corpo dessa mulher. Só que essa exclusividade é lastreada em quê, cara? Você não foi o primeiro, você não vai ser o último e provavelmente você não está comendo essa melancia sozinho. Mas percebe como essa demanda emocional não faz sentido? Não tem lastro, você não foi o primeiro, também não vai ser o último, provavelmente você nem é o único atualmente, então, assim... Eu particularmente não entendo como os homens racionalmente entrariam numa negociação onde existe literalmente zero garantia. Mas como diz ditado, né? São emoções, é o amor, quem é que vai entender o amor? A gente sabe muito bem que isso aí é satânico, né? Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Sinta-se bem, siga o seu prazer. E culturalmente você não tem um pai para lastrear a fidelidade da filha ou a virgindade da filha. Você não tem mais nenhuma terceira instituição séria para lastrear o casamento. O Estado ele fica do lado, obviamente, da mulher em todas as situações, ou quase todas. Você é tratado como cidadão de segunda categoria. Uma mentira feminina vale mais do que 1000 verdades suas. Você é culpado até que se prove o contrário em qualquer caso de falsa acusação. Então, assim, os homens eles vão empurrando com a barriga, entendeu? Porque eles querem satisfazer a demanda emocional e não se importam com a racionalização da coisa. Eles só querem sentir. Dane-se, esquece pensar, esquece lógica, esquece racionalização. Vamos só sentir aqui algum tipo de prazer enquanto a nossa vida tá rolando, porque a gente morre e deixa tudo aí, né? E aí vai levando. E aí acaba, eventualmente, numa merda dessa de tumbiara lá, né? Que a gente viu. O cara vai lá, churrasca a si mesmo e os próprios filhos porque tomou um cornão. Porque acreditou em quê? Em palavra feminina. Acreditou em até que a morte os separe. Acreditou em eu vou te amar pra sempre no altar. Lastreado em porra nenhuma. Ninguém tem nada a perder se a traição ocorre.
E o pior é que nem dá pra resolver isso, porque criminalizar o adultério, veja só, é uma coisa que demandaria uma revolução cultural enorme. A sociedade ocidental, em especial a brasileira, já internalizou muito a normalização da traição, cara. Foi o que eu falei em vídeos anteriores. O Brasil ele tem uma cultura colonial, tá? Desde a colonização de prostituição, de promiscuidade e de traição, de cornitude, de venda de esposas. Os índios vendiam as esposas a troco de pano e espelho para os portugueses, velho. A cultura do Brasil é colonialmente corna. Vocês estão procurando fidelidade e amorzinho no lugar errado. Tá querendo fidelidade em terra de corno, meu parceiro. Tá de sacanagem, entendeu? Então só me resta rir. Daí eu chego e zoo o general aqui, e aí depois vocês vão dizer, ai, ele humilha os betas que pagam ele e tudo mais. Porra, o que é que eu vou fazer, velho? Por que os homens estão procurando fidelidade nas mulheres mais promíscuas do mundo? Não tô brincando, pode jogar no Google aí, país com as mulheres mais promíscuas do mundo. Em segundo lugar vai ficar o Brasil, em primeiro lugar vai ficar a Austrália, veja só. Mas é porque eles levam em consideração também a opinião das pessoas a respeito da aceitação de sexo casual antes do casamento e da tolerância à prostituição. Ironicamente, o brasileiro, ele tem uma intolerância à prostituição e ao sexo antes do casamento, porém, ele é mais promíscuo em número de parceiros sexuais antes dos 30 anos do que a Austrália. A Austrália tem uma cultura, é um país mais jovem, né? Foi um país que não foi catequizado tanto quanto o Brasil. Então ele é um país mais moderninho. Então tem muito essa coisa nova era, nova ordem mundial aí, de liberação. Então a opinião do povo aqui é muito mais liberal. O brasileiro é mais liberal conservador, entendeu? Então eles transam pra caralho, eles são extremamente promíscuos, e é aquela coisa que eu sempre disse a vocês, por conta da colonização católica, são muito conservadores. 85% do Brasil se diz cristão. Porém, é aquele tipo de cristão que vai no sábado pro puteiro e no domingo pra missa, entendeu? O brasileiro é o rei da hipocrisia. É o rei da hipocrisia. A gente sabe muito bem, é cultural isso aí. Também tem a cultura da malandragem, a cultura da levar vantagem, a cultura da mentira. Tem isso, né? Foi o que eu falei no vídeo anterior. A moralidade, ela precisa de QI. Quanto menor o QI de um povo, mais desonesto ele é. Isso é um fato. Então, cara, como é que você vai querer fidelidade, casamento e amorzinho no país mais promíscuo do mundo? Porra, pelo amor de Deus. É risível, é ridículo, entendeu? E eu espero que vocês vejam o quão ridículo isso é, pra vocês até tirarem sarro de si mesmos e começarem a pensar, cara, eu tava maluco, eu tava louco. E rir, como eu falei, é o melhor remédio, porque assim você não leva tão a sério. E aí finalmente você olha pra trás e pensa, meu Deus, eu estava fora de mim. Eu realmente estava completamente maluco. Eu tava querendo, assim, encontrar diamante na merda. Então, parceiro, o Brasil, ele é excelente para sexo casual, para turismo sexual, para prostituição, é muito bom, é bem acessível em relação a outros países, por exemplo, com uma moeda mais forte, como o dólar australiano, americano ou o euro. Você faz a festa, você vira rei no Brasil. O Brasil, ele é para isso, ele é um país prostíbulo, tá? Ele é um prostíbulo de proporções continentais. Ele é só isso mesmo. Em questão de relacionamento, é só isso. E veja que essa não é unicamente a minha opinião, tá? A maioria dos homens de nacionalidades diferentes que eu converso aqui na Austrália, quando eu pego mais intimidade, os caras vão se soltando e tal, eles falam mais honestamente que realmente acreditam que o Brasil é só isso mesmo. A informação, a visão que se tem do Brasil aqui fora é de um prostíbulo de proporções continentais. De resto, o Brasil nem serve para muita coisa. Tudo bem, exporta umas matérias-primas aqui e ali, mas importa manufaturas. Então, assim, não é um país com cultura caipira, com economia de feudo. Tem que ter uma moeda desvalorizada justamente para ser o turismo sexual da galera do primeiro mundo. É que nem o Sudeste Asiático. Só que o Sudeste Asiático, ele não tem muita área arável, então ele se industrializou e fica importando produto barato, tipo Xing Ling, tá ligado? Mas o australiano, por ser aqui perto do Sudeste Asiático, adora ir lá para fazer turismo sexual, comer femboy, comer ladyboy, tá ligado? Volta com peru fedendo. Você já sabe, o cara foi pra Bali, foi pra Taiwan, foi pra Tailândia, meu parceiro. Tu olha no fundo do olho do cara, tu vê que ele foi pra lá pra brincar de guerra de espada, cara. Sim, tem muita mulher lá também, não é todos os caras que vão lá pra brincar de guerra de espada, mas também tem muito assim. É porque o país é tão pobre que os próprios homens, eles não são homossexuais, mas
Eles também têm pouco acesso a calorias de qualidade, então muitos deles não passam pela a maturação masculina na puberdade, né? Não tem muita testosterona, então não ficam muito masculinos. E aí, para sobreviver mesmo, eles precisam se prostituir, se travestir, se prostituir. Então é uma situação triste, né? Se você olhar por esse lado, porque o asiático ele já é mais baixinho, ele já é mais magrinho, mais feminino. E aí no Sudeste Asiático eles têm acesso a caloria de baixa qualidade somente. E pouca caloria. Então fica muito, sabe? Muito fácil de parecer uma mulher. E aí já sabe, né? Galera do primeiro mundo que tem grana vai lá, joga na cara e come. Cara, é isso aí, entendeu? Não somente, você vai ver confirmações disso nos casos do Epstein, né? Nos e-mails ali vazados que os caras adoravam esses países de terceiro mundo, principalmente África e Sudeste Asiático, para ficar raptando essas menininhas e levar para ilha, porque é fácil, entendeu? É muita menina sem pai, é muita mãe solteira, é um povo com a moralidade disfuncional, é um povo largado que já foi sodomizado pelas narrativas esquerdistas, então tá muito fácil chegar lá, jogar um dinheiro na mão, raptar simplesmente uma menininha de 9 anos, uma brasileira de 9 anos foi para ilha, tá no e-mail lá no site do FBI. Provavelmente uma filha de mãe solteira, entendeu? De uma mãe solteira feminista, muito fácil de pegar, jogou dinheiro na mão. Algumas migalhas ali de dólares americanos que valem 5 vezes mais que a moeda do Brasil, então é muito fácil. Então, esses países, quando você estuda geopoliticamente, eles são para isso, sabe? São currais sexuais, velho. Você está morando num curral sexual e você está querendo fidelidade. É bizarro, mas enfim, né? Vocês não fazem ideia e querem amar. Então, tá aí, né? Podem amar o quanto quiser. Vão tomar na tarraqueta. Enfim, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência. Sempre vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja. Até mais.